Boa noite a todos, PL na área mais uma vez. Hoje aula semanal com foco na resolução de questão, tá? Mas não qualquer questão aleatória, questões do ATLS, questões do pré-teste do ATLS. São questões que caem também na prova do ATLS, são questões que caem em prova de concurso, são questões que caem em prova de residência. E não menos importante, são questões que te ajudam a se preparar para a vida. Por isso que eu escolhi esse tema. Assim como o pré-teste do ACLS é bem importante, bem interessante, dá para discutir bastante coisa em cima dele, o pré-teste do ATLS também tem essa mesma pegada. Também dá para a gente discutir bastante coisa em cima dele, tá? Então, apertem os cintos que nós vamos começar, tá? Beleza? Quem está ao vivo, online, dá o joinha aí. Fala qualquer pergunta que tiver, não esquece, se eu não ler na hora, depois, em uma pausa entre uma questão e outra, a gente dá uma parada, lê as perguntas, esclarece as dúvidas, tá? Eu dividi esse pré-teste em duas partes. Hoje vai ser a parte 1 e próxima semana vai ser a parte 2. Por que eu dividi dessa forma? Porque esse pré-teste ele tem 40 questões. Dessas 40 questões, lógico que o meu intuito aqui não é só resolver as questões. O meu intuito é comentar todas. Eu preciso comentar as questões. Por isso que eu dividi em duas partes. Se eu for fazer 40 questões, ainda comentando 40 questões, isso vai dar algo em torno de 1h20, 1h30 de aula, que acaba ficando um pouco cansativo para mim e para vocês. Então, por isso que eu dividi em duas partes. E vai dar para a gente abordar bastante coisa hoje, tá? Quem for entrando, vai deixando aí as dúvidas que tiverem, beleza? O pessoal está começando a entrar, então vamos nessa. Com relação a gravação da aula, lembrar, essa aula vai ser gravada normalmente e a gravação vai estar no módulo de última aula semanal ao vivo já na nossa plataforma hoje, tá? Hoje. Então não se esquece, se você está online, comenta direitinho, faz as dúvidas, faz as perguntas no caso, né? Em relação às dúvidas que a gente responde. Beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, a prova vai para a sua tela agora. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá a imagem. Deixa eu ver quem é que tá online aqui. Thaís Calabria. Tá dando pra ver, Thaís? Ou tá pequena a prova? Tá dando pra ler ou não? Responde aí no chat, só pra ver se eu aumento, ou se eu diminuo, ou se eu continuo. Se você puder, Thaís, por favor, comenta se o tamanho da letra da prova está bom. Beleza? Se não puder, não tem problema, eu continuo assim, vou pressupor que está bom. Ela disse dá para ler. Beleza, então se dá para ler, vamos nessa. Ok. Vamos lá. Então, como eu falei, o nosso encontro hoje vai ser destinado a resolver o pré-teste do ATLS, tá? Então, foi desenvolvido com base na apostila oficial do ATLS e a gente vai responder as questões. Lembrando aqui, turma, que tudo parte do pressuposto do ABCDE, é tudo com base no ATLS. São questões mais diretas. Grande parte delas são questões mais diretas. Grande parte delas são questões mais simples. Porque o intuito é o raciocínio rápido. Mas a gente vai ter que parar em algum momento e vai comentando. Vamos lá. Primeira questão. Nós temos aqui, ó. Vamos lá, cadê? Aqui, achei. Um homem, 22 anos, está hipotenso e taquicárdico após ser vítima de um ferimento por arma de fogo no seu ombro. Beleza. Sua PA inicial é 8x4. Ok. PA inicial 8x4 quando chegou na emergência. Depois de uma ressuscitação inicial de fluidos, a PA subiu para 12/8. Ou seja, ele foi responsivo a fluido. Sua frequência agora é 100 batimentos por minuto. Sua frequência respiratória é de 28. Foi realizada drenagem de tórax à esquerda devido à diminuição de murmúrios vesiculares neste hemitórax. Lembrar que, em contexto de trauma, diminuição de murmúrio vesicular no hemitórax pode ser tanto o hemotórax quanto o pneumotórax, tá? Com retorno de pequena quantidade de sangue do sistema. Olha aí, ó. Drenou, veio sangue, ok. Após a inserção do dreno de tórax, o passo seguinte mais apropriado é, veja, premissa do ATLS. Tudo que você faz, você reavalia. Ou seja, se você, vamos lá, supor que você está no ar, você está lá avaliando a via aérea. Se por algum motivo você achar que o cara está com obstrução de via aérea, você inseriu a cânula de Guedel. Qual o próximo passo?
avaliar se essa cânula de Guedel foi eficaz na desobstrução. Se você, na letra B, examinando o tórax, viu que o murmúrio vesicular está diminuído, foi e drenou o tórax, qual é a próxima etapa? Reavaliar aquilo que você fez. Então, no caso, se ele drenou o tórax, olha aqui a pergunta dele, ó. Vamos lá. Após a inserção do dreno de tórax, o passo seguinte é, vamos lá, realizar eco transesofágico, não. Gasometria, não. Tomo de tórax, não. A ortografia, não. O passo seguinte é o quê? Reavaliar o tórax, letra A. Então, isso é uma questão bem conceitual, para não esquecer, tá certo? Para não esquecer. Então, o ATLS, ele enfatiza essa questão da reavaliação contínua após cada intervenção. E você só passa para a próxima etapa, uma vez que a sua etapa atual, ou o seu procedimento atual, a sua análise atual está 100%, tá certo? Então, drenou o tórax, depois que você drenou o tórax, você vai ter que ver o selo d'água, se está saindo ou não, se está saindo ar, se está saindo líquido, e se o murmúrio vesicular voltou, se você drenou por causa de instabilidade hemodinâmica, ver se a instabilidade resolveu e coisa do tipo, beleza? Então, a resposta aqui vai ser letra A, reavaliar o tórax, né? Uma pergunta simples, uma questão simples, né? Segunda, já para a gente não descansar, vamos lá. Segunda questão. Um trabalhador da construção civil caiu de 2 andares, caiu da altura de 2 andares de um edifício e apresenta fratura no calcâneo bilateral. Provavelmente caiu em pé, né? Caiu em pé, beleza. No departamento de emergência ele se encontra alerta, sinais vitais normais e se queixa de dor intensa nos 2 calcâneos e na dorsal inferior, na lombar. Ou seja, provavelmente no momento da queda ele comprimiu a lombar, né? Ok. A hipótese diagnóstica é mais comumente confirmada por, vamos lá. Então, aqui ele estaria pressupondo que o cara tem pulsos pediosos normais e tal, não apresenta outra deformidade. Então, seria a parte de calcâneo e dorsal. Aí, seria a radiografia da coluna, né? Não é verdade? Angiografia não, pressão compartimental não, ureterografia não, estudos com Doppler não. Então, é uma questão bem direta. Como o paciente provavelmente caiu em pé, o que acontece é o seguinte, é uma queda de altura, enfim, só que ele caiu em pé. Então, você tem esse mecanismo de carga axial, né? A carga toda no eixo Y, digamos assim, falando em matemática, né? A carga toda na vertical. E aí, pode acontecer de comprimir a coluna, pode acontecer de ter essa compressão, né? Dos discos da coluna vertebral. E aí, o paciente acaba tendo dor lombar, pode ter fratura, tudo isso, tá? Beleza? E o que fala a favor disso é a dor, né? Tá com dor na região lombar, não justificaria se ele caiu em pé e caiu com o calcâneo no chão, porque ele tá com dor lombar, porque provavelmente teve um sofrimento aí dessa coluna lombar, beleza? Então a resposta é letra E, série radiográfica da coluna, beleza? Ok. Deixa eu ver se tá dando para ver certinho, né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Beleza. Acho que aqui fica bom. Vamos lá. 1.3. Lembrando que hoje são só 20, tá? E a gente já tá na terceira. Então, preste atenção que já acaba. Lauro, Daniel. Vamos lá. Qual das alternativas a respeito da ressuscitação inicial de um paciente vítima de trauma é correta? Tá, vamos lá. Letra A. Cadê aqui? Letra A. Um paciente que apresenta um ferimento por arma de fogo na região dorsal e hipotensão deve receber ressuscitação fluídica com cristalóides até a pressão normalizar. Não. Galera, trauma é o seguinte. Primeiro, hipotensão permissiva, você não precisa restaurar a PA dele. Segundo, não é fazendo soro à torta e à direito. Você faz aí na média, no máximo, 1000 ml de cristalóide, de preferência Ringer lactato. Daí para frente, se precisar fazer mais fluido, não faz. Você vai optar pela droga vasoativa, porque isso vai acabar prejudicando a coagulação do paciente. E é por isso que não se faz mais fluido além dos 1000 ml, tá? Então, a letra A está incorreta por conta disso. Não faz fluido para todo mundo, a torta e a direito não. Aí coloca letra B. A evidência de uma melhora na perfusão após ressuscitação fluídica pode incluir melhora no Glasgow durante a reavaliação? Sim. Melhora do sensório, né? Importante marcador de perfusão cerebral, né?
Tanto a melhora da PA é um marcador, a queda da frequência cardíaca, a melhora do tempo de enchimento capilar, a melhora da diurese, a melhora da respiração, a melhora do nível de consciência, tudo isso é indício, na verdade, de melhor resposta, né? De uma resposta eficaz à ressuscitação. Vamos ver outras opções que ele colocou aqui. Transfusão maciça é definida como transfusão de mais de 10 unidades de concentrado e plasma em 24 horas. Não é concentrado e plasma. Transfusão maciça é 10 ou mais unidades de concentrado de hemácia em 24 horas ou mais de 4 concentrados em 1 hora, certo? Independente. A definição por si só não fala em plasma não, beleza? Quando o ácido tranexâmico é administrado pela equipe pré-hospitalar, uma segunda dose é necessária em 24 horas. Não. Galera, a gente sabe que o Transamin, o ácido tranexâmico, ele muda o desfecho no contexto do trauma. Mas é 1 grama nas primeiras 3 horas do trauma e outros 1 grama nas próximas 8 horas em infusão contínua, certo? Então, vou repetir, 1 grama nas primeiras 3 horas do trauma e 1 grama nas próximas 8 horas após o trauma, certo? Nas próximas 8 horas. Ou, se você trabalha com pré-hospitalar, você tem a opção de fazer também 2 gramas dose única na abordagem. Você está lá no XABCDE, fez os 2 gramas e aí já não faz mais outra dose. Então, ou 1 grama nas primeiras 3 horas, seguido de 1 grama nas próximas 8 horas, ou 2 gramas na abordagem inicial, beleza? Então, é bem clássica essa história aí do ácido tranexâmico. Letra E. A ressuscitação fluídica é muito mais importante em pacientes vítimas de trauma do que o controle da hemorragia. Não, isso é um erro conceitual, né? Lembrem-se que a abordagem do trauma é o XABCDE. Controle da hemorragia exsanguinante é a primeira coisa que você faz, que é o X, tá? Beleza? Então, não é mais importante, não. A ressuscitação de fluido é só no C. Beleza? Beleza, deixa eu ver quem tá online. Daniel, Lauro. Não estou conseguindo ouvir. Tá sem áudio. Lauro. Conseguiu ajustar? Aqui tá tudo normal, viu, Lauro? Microfone tá funcionando. O pessoal respondeu antes de você entrar aí. Daniel disse que também tá normal. Lauro, me dá uma sinalização se você conseguiu ajustar essa questão do som. Se tá pelo computador, se tá pelo celular. Qualquer coisa tenta sair e entra de novo. Pra ver se resolve, beleza? Ok, vamos lá. Voltando para a nossa aula. Questão 4. Manejo do TCE. No manejo do TCE grave, lembrar que TCE grave é Glasgow menor que 9, né? Ou seja, menor ou igual a 8, não é isso? No manejo do TCE grave, o passo inicial mais importante é, vamos lá, sempre vai ser, turma, XABCDE. Sempre que ele falar de primeiros passos, passo inicial, não sei o que, sempre é XABCDE, sempre, tá? Então, o manejo mais importante inicial é o X, depois é o A. Tem X aqui? Controlar a hemorragia do couro cabeludo, determinar ECG, não, manter circulação, não, radiografia cervical, não. Veja, controlar a hemorragia do couro cabeludo. Hemorragia do couro cabeludo não mata o paciente, é hemorragia exsanguinante, tá? Lembrar que tem que ser hemorragia exsanguinante. Então, como não é hemorragia exsanguinante, a gente fica com via aérea, tá certo? Assegurar a via aérea. No trauma, a prioridade máxima é o XABCDE, o X é a hemorragia exsanguinante e o A é manter via aérea pévia. Então, assegurar uma via aérea pévia, principalmente em casos desses pacientes que têm lesões neurológicas, porque o fato do rebaixamento de consciência por si só, ele faz a questão da obstrução da via aérea, perda do tônus da orofaringe, obstruções e mata muito. Inclusive, é uma das coisas que mais mata no trauma é a via aérea. Por isso que a ordem é ABCDE, né? Então, a resposta é a letra A. Se isso aqui fosse hemorragia sanguinante, aí estaria a resposta aqui, no letra D. Só que hemorragia de couro cabeludo, corte de couro cabeludo, dificilmente vai ser uma hemorragia que vai chocar o paciente. Então, aqui vai ficar para a letra E. Beleza? Por quê? Porque você vai para o A, B, C, D. Quando chegar no E, você vai expor o paciente todinho e controlar o que tem controlado a hemorragia. A exposição, então aqui vai ficar para a letra E. D ou E, né? Neurológico e E.
Beleza? Então, a resposta letra A, segurar a via aérea. Tranquilo? Próxima questão. Próxima questão. Cara, já estamos com 15 minutos de aula, meu Deus. Próxima questão. Um homem saudável de aproximadamente 70 quilos sofre uma perda sanguínea de 2 litros. Porra, é sangue pra caralho. Qual das afirmações se aplica a este paciente? Vamos lá. A volemia estimada de uma pessoa é cerca de 7% do peso. 7%. Então, 7% de 70 dá o quê? 7 vezes 7, 48, né? Então, dá aí uns 7%, 10% é 7, né? Vai dar 4,8, né? 4,9, na verdade, não é isso? 4,9 litros a média de volemia de uma pessoa de 70 quilos. Se ele perdeu 2 litros, ele perdeu aí uns 40%, né? Perdeu uns 40%, mas beleza. Sua pressão de pulso está alargada. Seu débito urinário está nos limites inferiores do normal. Ele terá taquicardia, porém não apresentará alterações do estado mental, alterações da PA sistólica. A gasometria mostrará um déficit de base de menos 6 a menos 10, ou sua pressão arterial sistólica será mantida com uma pressão diastólica elevada. Vamos lá, o que é que a gente vai ter que ver aqui? Aqui a gente precisa revisar, Daniel Lauro, aquela questão da tabela do choque. Vamos lá. Eu até separei essa tabela aqui para a gente se organizar. Vamos lá, cadê? Calma aí, só um segundo. Tabela de choque, beleza. Ó, a tabela que está na sua tela é uma tabela de choque. Isso significa que, de acordo com a perda sanguínea do paciente, classe 1, 2, 3 ou 4 são as alterações na vertical que aquele paciente vai ter de acordo com a perda sanguínea dele. Classe 1 perde até 750 ml em média, né? Que dá aí até 15% do volume sanguíneo. Classe 2, 750 a 1.500, que dá cerca de 15 a 30% do volume sanguíneo. Classe 3, 1.500 a 2.000, que dá 30 a 40% do volume sanguíneo, e mais que 2.000, perdeu mais de 40% do volume sanguíneo em média, e é classe 4. Então, o nosso paciente, ele estaria entre classe 3 e classe 4. Vamos ver como é a classe 3 e a classe 4. Claramente, você já tem uma frequência cardíaca, a frequência de pulso mais alta, né? Ou seja, a frequência cardíaca é 120 a 140, e na classe 4 já MOC 140. Então, frequências acima de 140 já tendem a ser classe 4. Ambas, a pressão de pulso e a pressão arterial estão diminuídas, tá? Diminuídas. Frequência respiratória aumentada, certo? Em ambos. Diurese, na classe 4 praticamente não tem, na classe 3 ainda tem alguma coisinha, mas pouco. A principal diferença, turma, além da frequência de pulso, vai ser o estado mental, que o paciente na classe 3 ele fica mais ansioso, mais confuso, e na classe 4 ele já está apagando já. Tanto na classe 3 quanto na classe 4, a gente vai fazer o quê? Repor cristalóide de sangue, porque já são perdas sanguíneas relevantes, tá? Diferente da classe 1 e classe 2. Lembrar que a primeira coisa que se altera é o tempo de enchimento capilar, no caso do choque, né? Tempo de enchimento capilar. Que aqui se traduz em pressão de pulso. A pressão de pulso normal aumentada. O tempo de enchimento capilar, essa parte periférica, é o principal em relação a marcador precoce. O início do choque, se você quiser avaliar, o paciente começa logo, extremidades um pouquinho mais frias e o tempo de enchimento capilar começa a aumentar, beleza? Por conta de resposta adrenérgica já, tá certo? Ele faz uma vasoconstrição periférica. Ok. Vamos voltar para a nossa questão. E voltando para a nossa questão, nós temos que, vamos lá. Sua pressão de pulso está alargada? Não, está diminuída. Seu débito urinário está no limite inferior do normal? Não, está diminuído. Ele terá taquicardia? Sim, porém não apresentará alterações na PA? Não, já vai ter alteração na PA, né, turma? Sua pressão arterial sistólica será mantida com a pressão diastólica elevada? Não. E aqui, a gasometria irá demonstrar um déficit de base? Sim, essa é a resposta. Tanto um déficit de base quanto aumento de lactato, né? Por quê? Por conta da respiração anaeróbica. O paciente vai começar a ter hipoperfusão tecidual, vai consumir base, porque vai começar a produzir ácido lático lá, sobrar lactato e consumir o base excess. Então,
Letra D é a resposta, tá? O resto tá errado, beleza? Próxima questão. Galera, quem for tendo dúvida, joga no chat, tá? Joga no chat que assim que eu puder, eu respondo. Vamos lá. Sexta questão. A hipervolemia fisiológica da gravidez possui um significado clínico no manejo de uma gestante gravemente ferida, certo? Devido a... Vamos lá. Gestante é sempre um problema, não é assim? Gestante é sempre um problema, mas vamos analisar. Lembre-se que durante a gravidez o volume sanguíneo total da mulher aumenta, né? Aquela hipervolemia fisiológica por conta do bebê. Aí, resposta. Diminuição da necessidade de transfusão, possui hematócrito elevado, ele quer possuir significado clínico no manejo, tá? Complicação no manejo do TCE fechado, redução do volume de cristalóide necessário, aumento do volume de perda sanguínea para produzir hipotensão na mãe. Vamos lá. Diminuição da necessidade de transfusão, não. As indicações de transfusão são as mesmas. Possuir um hematócrito elevado, não. Isso não tem diferença no manejo clínico. Complicação no TCE fechado, não. Redução do volume de cristalóide necessário para a ressuscitação, não. A única coisa que tem diferença é aqui, porque a mãe, como ela tem um volume a mais de sangue, o que vai acontecer é que a hipotensão ela vai ser um sinal mais tardio na gravidez. Por ser um sinal mais tardio, a gente tem que ficar de olho, certo? Ou seja, a gente não vai esperar a hipotensão. Se a hipotensão por si só já demora um pouco para aparecer no choque, na gravidez demora um pouco mais, por conta do volume de sangue a mais que a paciente tem, por conta da gestação. Então, ele quer o que tem significado, então vai ser letra E a resposta, tá? Porque o aumento do volume sanguíneo, o aumento do volume da perda sanguínea para produzir hipotensão arterial na mãe, isso. Beleza? Tem que perder mais sangue do que o normal para produzir uma hipotensão, beleza? Deixa eu tomar um gole de água aqui. Até aqui tudo certinho, turma. Até aqui tudo jóia, tudo certinho. Eita, deixa eu tirar essa tabelinha aqui. Beleza? Ó. Essa questão aqui vai ser simples, que nas aulas passadas a gente contemplou bem direitinho. Questão de queimadura. Quando você tem um paciente com ressuscitação fluídica no adulto, vítima de queimadura, a melhor avaliação dele é o quê? Lembre-se. Avaliação de queimada em relação à hemodinâmica, a fluido, é diurese. Ponto. Óbvio que outras coisas servem, mas o principal é diurese. Ou seja, débito urinário, essa é a resposta. Débito urinário de meio ml quilo-hora. Isso para adulto. Para criança é 1 ml quilo-hora, tá? Normalização da PA, não. Você não quer normalizar a PA. Normalização da frequência cardíaca, não. Mensuração normal da PVC, não. Você não vai nem medir pressão venosa central de cara lá na hora do trauma. Fornecer 4 ml por quilo de área corporal queimada nas 24 horas, solução de cristalóide. 4 ml por quilo é só em questão de queimadura elétrica. Queimadura térmica é 2 ml quilo área corporal. Se for adulto, 3 ml quilo se for criança, no queimado, né, em ambos. E se for queimadura elétrica, 4. Beleza? Então a resposta é a letra A. Questão conceitual, né, turma? Próxima questão. O diagnóstico do choque deve incluir... Turma, isso aqui é outra questão conceitual. O que é choque? Choque é hipoperfusão tecidual. Ponto. Que pode se manifestar de várias coisas. Mas o diagnóstico, ele deve incluir hipóxia, hipoxemia? Não, o cara pode chocar sem ter hipóxia. Ele pode chocar só tendo alteração do nível de consciência, né? Ele pode chocar tendo hipotensão e não tendo hipóxia. Ele pode chocar tendo acidose ou não, sim, mas não inclui acidose. Ele pode ou não ter hipotensão. Lembra daquelas classes do choque? Nas classes do choque, olha aqui, ó. Vou mostrar de novo. Peraí. Classes do choque, ó. Na classe do choque, quando você analisa pressão arterial, tanto na classe 1 quanto na classe 2, você vai ter que o paciente é normal em relação à pressão arterial. Começa a diminuir na classe 3. Então, para o diagnóstico de choque, não é necessário hipotensão, tá? Aumento da resistência vascular, sim, mas não é o principal. O principal é isso aqui, letra E, certo? O principal é evidência de choque, certo? Essa é a questão conceitual também. Beleza? Quem tiver dúvida, vai colocando no chat aí. Vamos lá. Próxima questão. Um menino de 7 anos de idade, trazido
Cadê? É trazido para o departamento de emergência pelos seus pais, alguns minutos depois de cair por uma janela. Ele está sangrando profusamente de um ferimento de 6 centímetros na região medial da coxa direita. O manejo imediato do ferimento é... Aí vamos lá, turma, já vamos para aquela questão. Isso daqui é uma hemorragia sanguinante. Diferente de uma laceração de couro cabeludo, isso daqui é uma hemorragia sanguinante. Veja que ele foi claro quando ele falou assim, ó. Ele foi claro quando ele falou: está sangrando profusamente de um ferimento 6 centímetros acima da região medial da coxa direita. Inicialmente, o manejo medial do ferimento é... O que é que você faz com esse ferimento? Debridamento do tecido? Galera, não, né? Ninguém vai inicialmente debridar o tecido. Vamos lá. Aplicação de torniquete, não é a primeira coisa. A gente vai fazer se não der certo, mas não é a primeira coisa. Aplicação de pressão direta no ferimento. Ocluir o ferimento com gás. Não é só ocluir, você tem que fazer pressão. Aplicação da pressão direta na artéria femoral da virilha. Não. Você vai ter que, primeiro, você faz pressão no ferimento. Essa é a primeira coisa. Se não funcionar, você faz o preenchimento da ferida. E se não funcionar, você faz o torniquete. É assim? Então, aqui a resposta correta é a letra B. Aplicação da pressão direto na ferida. Ou seja, o famoso comprimir o local do sangramento, né? Tá sangrando aqui, você vai... Não tá dando jeito, você vai pegar uma gaze e preencher. Se for fundo, né? Profundo, você vai preenchendo e aperta. Então, primeiro, pressão direta no ferimento. Segundo, preencher a ferida. Terceiro, torniquete. Beleza? Ok. Deixa eu ver se tem mais. É isso mesmo. 10. Vamos lá. 10. Questão 10. Para o paciente com lesão cerebral traumática grave, ou seja, um TCE grave, hipocarbia ou hipocapnia profunda, ou seja, não é só hipocapnia, é profunda, deve ser evitada para se prevenir. Galera, isso aqui é a medida de neurocrítico. A gente tem uma aula sobre medidas de neuroproteção, mas dentro das medidas de neuroproteção, além de evitar hipotensão, evitar hipoxemia, a gente vai evitar também hipercapnia e hipocapnia, tá certo? Porque se você tem um paciente com a pressão intracraniana elevada, olha para mim. Se você tem um paciente com a pressão intracraniana elevada e o PCO2 está muito alto, isso vai fazer com que haja uma vasodilatação cerebral e vai prejudicar essa hipertensão intracraniana. Ao passo de que se você baixa muito o PCO2, você vai ter uma vasoconstricção cerebral e aí também vai ser ruim. Então, qual o certo? Normocapnia. Não tem o que fazer. Normocarbia, que nem ele falou aqui, né? Então, ela deve ser evitada. Ele até já falou. Para o paciente com lesão grave, hipocarbia deve ser evitada. Para prevenir, você vai ter que prevenir a vasoconstrição cerebral com diminuição da perfusão. É isso aqui que a gente quer prevenir, certo? Beleza? A gente também não quer hipercapnia porque a gente não quer vasodilatação cerebral para aumentar a pressão. A gente não quer nenhum nem outro. Então, a gente não quer prevenir acidose respiratória metabólica. Não, nem quer prevenir edema pulmonar, curva de dissociação da hemoglobina, nada do tipo. A gente quer prevenir vasoconstricção cerebral. Sempre que falar em CO2 e cérebro, sempre vai lembrar da vasodilatação e vasoconstricção. O CO2 ele é responsável por isso aí também. Indiretamente, né? Vamos lá. Questão 11. Olha, já estamos com 28 minutos, turma, comentando a prova. Ainda bem que eu não vou fazer as 40 hoje. Eu tava adivinhando, rapaz. Se eu fizer essas 40 questões, vai ficar cansativo e dito e feito, viu? Ainda bem que eu só vou fazer 20 hoje. Porque senão vocês iam ficar falando, pô, PL, velho, que dia, viu? É isso aí. Vamos embora. Ó, questão 11. Depois de se envolver em uma colisão automobilística, um homem de 25 anos foi trazido ao hospital que possui capacidade cirúrgica disponível. A tomografia mostra uma lesão aórtica e laceração esplênica com líquido livre na cavidade abdominal. Então, o cara tem dois problemas para estar sangrando. Ele tem um problema da lesão de aorta, bronca e laceração esplênica. Sua pressão sanguínea caiu para 70 após ATC. Ou seja, um famoso choque. E aqui já está classe 3 para classe 4, né? Beleza? O próximo passo é obter uma geografia com contraste, não, senão ele vai morrer. Transferido para o centro de trauma nível 3. Não sei nem se ele chega lá. Realizar uma laparotomia exploradora, sim. Né? Precisa abrir o bucho e fechar onde está sangrando.
Infundir cristalóide adicional. Se ele já fez cristalóide, não. Não vai infundir mais, que vai ser sangue. Obter um eco transesofágico, não. Então aqui vai ser o quê? Laparotomia exploradora, né, turma? Não é isso? Laparotomia exploradora. É a famosa sala de cirurgia para controlar a hemorragia. Lembre-se, sempre, a mesma lógica da sepse. Sepse, você não faz só antibiótico, você precisa fazer o controle do foco. Aqui, do trauma, você não só faz volume de sangue, você precisa botar o dedo na ferida. Não só externamente, né? Mas se tá sangrando o intraabdominal, precisa botar lá, chegar lá e fazer a famosa abordagem. Eita, ficou de lado aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui. Só um segundo, tá, turma? Vou dar uma ajeitada aqui. Que deu uma desconfigurada. Acho que agora foi. Beleza. Ok. Então a resposta é laparotomia exploradora. Letra C. Tá? Beleza? 12. Qual das afirmações sobre trauma na gestante é verdadeira? O feto está em perigo com um trauma abdominal severo. Essa questão aqui foi uma questão que quando eu vi eu achei sacanagem. Mas beleza, vamos lá. Perda de líquido amniótico é indicação de admissão hospitalar. Sim, qualquer pancada que você tiver, qualquer situação de perda de líquido amniótico, essa ruptura prematura de membranas, etc., é uma complicação obstétrica grave de um trauma, certo? Qualquer perda de líquido, sangramento, enfim, você vai correr para transferir para um centro obstétrico também. Dizer que o feto está em perigo em um trauma abdominal severo é errado? Não, não é errado. Mas pela pancada, o líquido amniótico absorve uma parte disso aí. Enfim, agora veja que eu marcaria letra A ou letra B. A resposta é letra B, tá? Enfim. As indicações de lavagem peritoneal são diferentes daqueles pacientes não grávidos. Não, as indicações são as mesmas, o que vai mudar vai ser a técnica. Nos traumas penetrantes, lesões de vísceras ocas da mãe são mais comuns em estágios avançados do que em estágios precoces da gravidez? Não, né, turma? Quando a paciente está no estágio avançado de gravidez, o útero fica muito grande e aí os traumas penetrantes tendem a atingir mais o útero do que as vísceras ocas. Então, isso está errado. E a avaliação secundária segue um padrão diferente daquelas pacientes não grávidas. Não. A avaliação é a mesma. Então, a resposta é letra A ou letra B. Veja, a resposta de maneira geral, eu colocaria letra B, porque a perda do líquido amniótico é uma indicação de admissão hospitalar para avaliar essa paciente. Mas a letra A eu não vejo como errada também, não. Então, uma das duas, tá? É uma prova mal feita, né? Digamos, isso aqui é uma coisa que nenhuma das duas está errada aqui. Então, eu colocaria a letra B, porque realmente é uma indicação. Vamos lá. 13. A primeira manobra para melhorar a oxigenação após um trauma torácico é... Veja, sempre a primeira manobra para melhorar a oxigenação vai ser o quê? Abertura de via aérea e dar oxigênio, não é? Sempre vai ser a abertura de via aérea e dar oxigênio. Então, entubar um paciente? Não, não é a primeira manobra. Avaliar gás? Não. Administrar oxigênio suplementar? Sim. Oxigênio suplementar? Sim. Avaliar a necessidade de inserir um dreno de tórax? Não, não é a primeira. E nem obter um raio-x de tórax. Então, lembra sempre do XABCDE. E falando em XABCDE, a primeira coisa que você faz no ar, além de avaliar a via aérea, é o quê? Instalar uma máscara não reinalante no paciente. De oxigênio, né? 100% ali. Então, é a primeira manobra. Bem clássica essa daí. Beleza? Ok, próxima. Deixa eu ver se tem algum online aqui que possa... Guilherme, Lauro, beleza. Galera, qualquer dúvida, coloca no chat, tá? Vamos lá. Um homem de 25 anos ferido em um acidente automobilístico. Chega na emergência. Sua pupila reage lentamente. Isofotorreagente... mais lento. E seus olhos abrem ao estímulo. Estímulo verbal ou motor? Depende, né? Ou doloroso, enfim. Ele não obedece a comandos,
mas ele geme esporadicamente. Seu braço direito apresenta deformidade e ele não responde ao estímulo. Entretanto, sua mão esquerda alcança propositalmente o estímulo. Suas duas pernas estão rígidas e distendidas. Sua escala de Glasgow é... Vamos lá, vamos calcular. Vamos calcular essa escala de Glasgow. Deixa eu botar aqui, que a gente vai calculando junto. Que ele falou assim, ó. Vamos de um por um. Cadê? Aqui. Sua pupila. Seus olhos abrem ao estímulo. Aí veja que isso aqui ficou confuso. Por quê? Se o olho abre a estímulo, a gente tem que saber que estímulo é. Porque a abertura ocular ao estímulo verbal e ao estímulo doloroso, ao chamado à dor, isso vai ser 2 ou 3, né? No Glasgow. Então pode ser 2 ou 3. Ele falou que abre ao estímulo. Vamos botar que seja a dor, né? Que ele falou estímulo, vamos botar dor. Ao estímulo doloroso. Então ocular vai ser 2, né? Não é isso? Ocular vai ser 2. Beleza. Vamos voltar lá na prova. Então, 2 do ocular. Não obedece a comandos, mas ele geme esporadicamente. Então, vê. Voltando lá. Cadê? Se ele geme esporadicamente, então ele emite sons, mas não são palavras. Não é? São só sons. Então, gemer, balbuciar, vai ser 2, né? Resposta verbal. Nem orientado, nem confuso, nem tem palavra. Mas também não está ausente. Então, é 2. Então, é 2 do ocular com 2 do verbal, não é assim? Beleza? 2 do ocular com 2 do verbal. E voltando para o próximo a próxima avaliação, seu braço direito apresenta deformidade e ele não responde a estímulo por conta disso. Tá? Mas, entretanto, sua mão esquerda alcança propositalmente o estímulo, ou seja, ele localiza a dor. Se ele localiza a dor, vamos lá, ele não obedece, beleza, mas ele localiza a dor, então é 5, não é? Ele não foge da dor, ele localiza a dor, então fica 5 mais 2 mais 2, 9, Glasgow 9, beleza? Eu demorei para fazer porque eu tô fazendo com vocês, né, turma? Mas aqui vai ser 9, ok? Então a resposta é Glasgow 9, beleza? Uma mulher, questão 15, estamos acabando, viu, turma? Estamos acabando. Vamos lá. Uma mulher, 32 anos, que está na 32ª semana de gestação, é esfaqueada no hemitórax direito. Na emergência, sua PA é 8,6. Ela está gaspeando ao respirar, extremamente ansiosa, está em choque, né? Choque franco, né, turma? E gritando por ajuda. Lembrar que ela está gaspeando e ansiosa é coisa de classe 3 de choque, né? Classe 3 de choque. E a pressão baixa também já é classe 3 para classe 4. O primeiro passo mais apropriado é, vamos lá, canula faríngea, intubação orotraqueal, realizar descompressão torácica com catéter ou descompressão torácica com direita com dedo, ou seja, o toracostomia digital, né? Manualmente mover o útero para o lado esquerdo ou inserir 2 acessos calibrosos em infusão de cristalóide. A prioridade, turma, é o ABCDE. Então, vamos lá, no A. A gente tem que avaliar se a viera dela tá pévia, coloca oxigênio, alinhar a coluna cervical e tudo. Mas se ela tá ansiosa, gritando, agora sim, gaspeando para respirar. Isso daqui é um padrão que talvez exigisse intubação orotraqueal. Beleza. Os murmúrios diminuídos no hemitórax direito. O primeiro passo mais apropriado, veja, são 2 passos que eu vejo como sendo válidos aqui nessa questão. Eu vejo o passo da intubação como sendo válido por conta do GASP e eu vejo a inserção do dreno de tórax ou toracostomia digital por conta do choque mais murmúrio vesicular diminuído à direita. Ambos, na minha visão, são corretos, tá? Ambos são corretos. Se você me perguntar, PL, qual a questão que você... O que é que a gente tem que avaliar? Veja, se ele está falando que esse gaspeando para respirar seria algo em torno de taquidispneia, que dá para segurar, a resposta seria realizar descompressão torácica com catéter ou descompressão com o dedo no B. Por que no B? Porque ela tem um trauma, ela foi esfaqueada no hemitórax direito,
e está como muro diminuído à direita. Ou seja, no B, você faria uma toracostomia digital ou faria descompressão torácica e reavaliaria isso no B. Ou se você julgar que ela está em insuficiência respiratória, aqui, por conta desse gasping, você intubaria logo, certo? Então, são 2 passos que são apropriados, tá certo? Nesse momento, eu vou pressupor que ela não está em PCR, não é uma respiração agônica, e colocaria a letra C. Mas se a questão... Porque é traduzido, né, turma, também. Se esse gasping aqui, esse gaspinhando para respirar, for realmente a respiração agônica, tem que ser intubação. Beleza? Um dos dois. Vamos de letra C, mas com essa ressalva. Beleza? Tranquilo? Ok. 16. Qual dos achados em um adulto mais comumente requer manejo imediato na avaliação primária? Abdômen distendido. Quando ele fala avaliação primária, é o ABCDE, tá, turma? Glasgow de 11, temperatura 36,5, deformidade na coxa ou frequência respiratória de 40? Veja, o que quer manejo imediato é a frequência respiratória de 40, né? O resto dá para segurar até a avaliação secundária, né? Mas no ABCDE, primeiro, precisa de um manejo imediato a essa frequência respiratória. Lembrar disso daí, né? Frequência de 40 em um adulto é uma taquipneia grave, sofrimento respiratório, enfim. Isso aqui é uma avaliação bem... Isso requer uma avaliação bem detalhada, tá? Beleza? Vamos para a próxima questão. Lembrando que são só 20 hoje, só não, né? São 20 hoje e na próxima semana mais 20. O passo imediato mais importante para o manejo do pneumotórax aberto é intubação orotraqueal, fechamento cirúrgico do ferimento, introduzir um dreno de tórax através do ferimento, curativo oclusivo do ferimento ou puncionar 2 acessos calibrosos em infusão de cristalóide. Turma, é o ABCDE, né? Se no A a via aérea está garantida, você botou oxigênio e tudo. No B, você precisa resolver o pneumotórax aberto. Se é um pneumotórax aberto, você não é cirurgião para fechar cirurgicamente nem ao momento. Intubar você não vai porque ele está com a via aérea prévia. Dreno de tórax não vai porque é um pneumotórax aberto, não fechado. O aberto, curativo de 3 pontos, lembrar disso, né? Ou seja, curativo oclusivo do ferimento. Eu vou até colocar aqui uma foto, ó. Google, curativo, 3 pontos, pneumotórax aberto. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês entenderem a lógica. Vou colocar aqui agora, ó. Só um segundo, turma. Vou colocar uma foto agora do curativo de 3 pontas para vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos lá, 1, 2, 3, imagens, curativo de 3 pontos, beleza. Ó. Isso aqui. Isso aqui é um curativo de 3 pontos, tá? Que você vai acabar colocando no pneumotórax aberto. Mas, PL, qual é a lógica do curativo de 3 pontas? A lógica do curativo de 3 pontas, porque o pneumotórax aberto ele é uma ferida torácica, como se fosse uma ferida de, entre aspas, sucção. Quando o paciente respira, puxa o ar e solta, o ar vai mais entrando do que saindo. Ou seja, você precisa fechar isso daí. E esse curativo de 3 pontos, ele faz como se fosse uma válvula unidirecional. Isso vai permitir com que o ar ele saia na expiração. Quando o paciente solta o ar realmente sai e impede com que o ar entre na inspiração. Tá? Isso vai evitar o pneumo hipertensivo, né? Então, essa é a primeira medida. É uma medida temporária, lógico. Mas imediata é um dreno de tórax. Desculpa. Mais imediata é um curativo de 3 pontas, que é isso aí, tá? Beleza? Dreno de tórax. Acabei de falar que não era imediato. É a vida. Beleza? Curativo oclusivo no ferimento. É a resposta. Belezinha? Let's go. Só faltam 3, tá, turma? Só faltam 3 questões. 18. Qual dos seguintes é uma contraindicação para a vacina antitetânica? Lembrar que no trauma, eles falam muito dessa questão da vacina antitetânica também, né? Ele coloca história de reação neurológica ou hipersensibilidade severa
ao produto? Sim, né? Qualquer alergia ou hipersensibilidade, isso daí é contraindicação. Efeito colateral local, não. Não é contraindicação. Espasmos musculares também não. Isso aqui é sintoma de tétano, né, turma? Não tem nada a ver com contraindicação. Gravidez, não é contraindicação. Lembrar que, inclusive, a grávida toma, né, tetânica. E todos os anteriores, não. Então, letra A é a resposta. 19. Homem de 56 anos é arremessado violentamente contra o volante do seu caminhão durante a colisão automobilística. Ele bateu forte com o tórax. De cara, a gente já pode pensar em um pneumotórax, em um hemotórax, em um tamponamento, em uma fratura de costela com contusão, tudo isso, né? Cardíaca ou contusão pulmonar. Na chegada no departamento, ele está diaforético, se queixando de dor torácica, ou seja, ponto da pancada, né? Sua PA é 6/4 e sua frequência é 40. Chocadaço, mano, chocadaço. Qual das afirmativas melhor diferencia um tamponamento cardíaco de um pneumotórax hipertensivo como causa de hipotensão? Você precisa lembrar que o tamponamento, ele basicamente é um paciente que tem o quê? Ele basicamente tem o ruído hidroaéreo normal, não é isso? Porque não é pulmão. Isso aí é um caso de coração. Mas ele tem bolhas abafadas. Por quê? Porque tem sangue lá na questão do pericárdio, enfim, ali ao redor. O pneumotórax hipertensivo já é um paciente que tem murmúrios diferentes. Ou seja, se for só de um lado, você vai ter ausência ou diminuição do murmúrio que está o pneumotórax ou hemotórax daquele lado. E você vai ter em ambos, tanto no tamponamento quanto no pneumotórax, turgência jugular, hipotensão, taquicardia, tudo isso, tá? Então, o que vai diferenciar vai ser o som pulmonar, né, turma? É o que vai diferenciar. Vamos lá. Ele quer qual das alternativas melhor diferencia tamponamento de pneumotórax hipertensivo? Taquicardia não, volume de pulso não, sons respiratórios sim, letra C. Pressão de pulso não, pressão venosa jugular não. Vamos para a última questão de hoje. 20. Intubação brônquica seletiva dos bronquiofontes direito ou esquerdo pode ocorrer facilmente durante a intubação de crianças. Por quê? A distância entre os lábios até atingir a laringe é curta? Não. O uso de tubos endotraqueais com cuff elimina esse problema? Não. Os bronquiofontes são menos angulados? Não. Existe muito pouco atrito entre o tubo e a parede da traqueia? Não. É porque a traqueia é curtinha, tá? A traqueia de criança é mais curta. Então, é por isso que a intubação seletiva na criança, ela é, inclusive, ainda mais fácil do que no adulto. Ainda mais fácil de ocorrer, né? Beleza? Então, essas 20 questões iniciais. Próxima semana tem mais 20, tá, turma? Deixa eu ver quem tá online aqui. Galera, vocês que estão online aí, vocês têm alguma dúvida? Lauro, Guilherme. Essas 20 questões vão ficar disponíveis, tá? Também. A prova vai ficar disponível. Assim como os comentários, tudo certo. 47 minutos, olha aí, ó. Próxima semana vai ser mais ou menos a mesma coisa. Importante, viu? Isso aí cai em prova de título de emergência, terapia intensiva, cai em prova de residência. Se você fazer o ATLS, eles vão cobrar isso aí tudo de você. Então, a gente tem que ter uma base boa. A prova, ela dá uma base legal também, assim, uma ideia legal, né? Beleza? Tranquilidade. Então, era isso, turma. Muito obrigado pela atenção de todos. O PL vai ficando por aqui. E qualquer coisa, estamos juntos. Beijão!